Vamos aqui para mais uma aula de eletromagnetismo. Nessa aula a gente vai ver aquele conteúdo de capacitância, né? Sua relação com diferença potencial, saber como calcular a capacitância para determinados tipos de capacitores, saber associar esses capacitores, que é bastante importante, a energia que é armazenada em um capacitor e alguns conteúdos mais avançados, que seria densidade de energia e o que acontece quando se insere um dielétrico no capacitor. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que representa essa grandeza capacitância. Se a gente for pensar assim, intuitivamente, capacitância faz a gente pensar em capacidade, e como a gente está tratando de dispositivos elétricos, eletrônicos, a gente vai pensar em armazenar energia, né? Como se fosse uma pilha. Só que no caso dos capacitores, a gente pode pensar que é uma pilha mais eficiente porque a gente consegue fazer descargas rápidas. Então serve para a questão do flash, né? Flash de câmeras e tal. E bom, aqui são alguns exemplos de capacitores. Tem vários formatos e são feitos com alguns materiais diferentes, alguns de cerâmica, outros com outros materiais. E esses tamanhos diferentes vão estar relacionados com a capacidade deles de armazenar energia, né? Aqui é a representação mais comum que a gente vai ver nos circuitos, que é a representação normal de um capacitor de placas paralelas. E essa aqui é a equação normal do capacitor, né, que relaciona a carga armazenada nele e a diferença potencial. A gente pode reescrever isso aqui para ficar mais coerente, com capacitância é igual à divisão entre carga e diferença de potencial. Só passar esse V aqui dividindo, né, que é diferença de potencial. E por que isso? Porque essa grandeza capacitância, ela só depende de características geométricas, certo? E também do dielétrico que está inserido no capacitor. Isso nos indica o quê? Que a carga do capacitor varia diretamente com a diferença potencial a qual ele está submetido, certo? Bom, aqui a unidade de capacitância, que é um farad, e ela equivale justamente a 1 coulomb dividido por 1 volt, certo? Continuando aqui. Bom, esse é um capacitor de placas paralelas. O que ocorre é que quando a gente conecta esse capacitor, estabelece uma diferença potencial entre esses pontos, né? Pode pensar em conectar ele numa bateria. E essas cargas elas vão ficar polarizadas nas placas do capacitor. Então essa aqui vai ficar com mais Q, por exemplo, e essa outra placa vai ficar polarizada com menos Q. Outra coisa, a área, a gente pode pensar a área dessa placa, a gente vai chamar de A, e a distância entre as placas a gente vai chamar de D. E aí, se a gente lembrar, pela lei de Gauss, né, a carga envolvida nesse dispositivo é o ε0 vezes aquela integral, que é a integral do campo elétrico vezes o diferencial de área. Só que a gente pode pensar o seguinte, do menos para o mais, como vai ser o nosso vetor diferencial de área? Para todo ponto que a gente analisar na placa, o valor do campo elétrico vai ser constante, né? Vai ser um determinado valor fixo, não vai variar. Então, a SE, ele meio que sai, o módulo dele vai sair da integral, e aí a gente vai ter a integral dos diferenciais de área, que vai dar a área total. E aí esse cosseno se relaciona justamente com o ângulo entre os vetores, né? Cosseno de zero. Então, a nossa carga, efetuando os cálculos aqui da integral, vai ficar ε0 vezes o campo elétrico vezes a área. E aí, se a gente lembrar também, a nossa equação do potencial é menos, aí a gente vai escrever assim, de um ponto inicial, a integral de um ponto inicial até um ponto final de E escalar ds. E novamente, se a gente for analisar, né? O E ele é um vetor, o campo elétrico ele é um vetor saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Só que o que a gente está analisando aqui é de um ponto, vamos fazer a mesma análise aqui dessa integral de cima. A gente vai de um ponto da placa negativa em direção a um ponto da placa positiva. Ou seja, a gente está indo na direção contrária, no sentido contrário ao vetor de campo elétrico. Então, a gente vai ter esse menos aqui. O E, como ele é constante, no ponto que a gente analisar, ele sai da integral. E a integral
vai ficar a integral de ds, né, vezes esse cosseno de 180, porque os sentidos dos vetores são contrários. Cosseno de 180 é menos 1, cancela com esse menos aqui, e a gente vai ficar só com E vezes D, certo? E aí, como a gente viu, a capacitância, né, é a carga dividida pelo ADP, diferença potencial. Fazendo as simplificações, cancelando os campos elétricos, a gente vai ter que capacitância é igual a ε0A dividido por D. Esse é o valor da capacitância para capacitor de placas paralelas. Para o cilíndrico, a gente pode pensar aqui, né? A gente vai ter essa estrutura aqui interna carregada positivamente e essa aqui externa carregada negativamente. Esse externo aqui os dois vão ser cilíndricos, né? Com altura L, e o mais interno vai ter raio A e o mais externo vai ter raio B. Bom, agora a gente vai aplicar os mesmos conceitos. A carga, como a gente viu, é ε0 E vezes A, só que a área do nosso capacitor, imagine que ele fosse um capacitor de placas paralelas, né? A gente ia, sei lá, fazer um corte aqui no cilindro e abrir esse cilindro num retângulo. Então, qual seria essa área? Seria 2πrl. E esse Rzinho é o quê? É o R, é o raio da nossa superfície gaussiana, que a gente pode imaginar um cilindro entre esses dois cilindros, certo? Bom, o campo elétrico, então, ele vai ficar, vai ser igual à carga envolvida entre as duas placas paralelas, a gente pode pensar assim, dividido por 2 ε0 π r e L. Novamente, a gente vai fazer o cálculo do potencial, aquele mesmo esquema. O E, a gente vai substituir esse valor do E que a gente encontrou aqui. O que é constante vai para fora da integral, fica essa expressão aqui fora da integral. E aí a gente vai integrar de A até B o dr sobre R. Só que essa integral aqui, ela é conhecida, né? O resultado dela vai ser ln de B sobre A. Bom, a gente tem carga de um lado e a gente tem capacitância do outro. A gente pode tentar agora achar Q sobre V, né? Que é justamente a nossa capacitância. Passando esse 2πε0L para multiplicando aqui em cima e esse ln de B sobre A dividindo aqui embaixo, a gente vai ter essa expressão para a capacitância de capacitor cilíndrico. Bom, para o cálculo da capacitância do capacitor esférico, a estratégia é similar, né? A gente vai criar uma superfície gaussiana esférica interna a essas duas esferas. E aí, novamente, mesma estratégia. A área da nossa superfície gaussiana vai ser 4πr ao quadrado. A gente consegue isolar o campo elétrico, vai ser essa expressão aqui. E aí, a gente substitui na equação do potencial. Será que aqui faltou? É isso. No caso, como aqui eu não coloquei o menos, eu posso tirar o menos aqui e inverter os limites de integração. Mas enfim, aqui eu voltei, né? Não tem problema. Bom, continuando. Aqui a gente vai jogar o que é constante para fora da integral, essa expressão aqui. E aí, como a gente está integrando de B até a gente vai ter esse tipo de integral aqui, que é dr dividido por r ao quadrado. Quando a gente resolve essa integral e aplica os limites de integração, a gente vai ter essa expressão, que é 1 sobre A menos 1 sobre B. E aí, a gente vai fazer o MMC, né, para simplificar essa expressão. Então, aqui dentro vai ficar B menos A dividido por A vezes B. De novo, a gente vai ter carga, né? E aí, tudo isso aqui que a gente calculou é a expressão do potencial. Então, novamente, a gente vai isolar Q sobre V, que vai dar essa expressão aqui. Outra coisa interessante é que a gente pode imaginar como uma esfera dessa sendo um único capacitor. O que a gente pode fazer aqui, né? Imagina que esse B vai tender ao infinito e o A vai ser um A fixo, né? Um valor fixo. A gente divide essa expressão aqui no numerador por B e no denominador por B. Aqui vai ficar só A. Aqui vai ficar 1 menos A sobre B. Só que como B está indo para o infinito, esse termo que vai ficar aqui ele vai para zero, né? Então, no final,
se a gente tivesse só uma esfera, como sendo capacitor, a capacitância ia ser 4πε0 vezes A, dependendo linearmente do raio do nosso capacitor. Aqui é interessante, e já digo para vocês que se vocês fixaram bem a associação de resistores, isso aqui é só pensar no inverso. Quando está em série, a gente vai fazer a soma dos inversos, e quando está em paralelo, a gente vai fazer a soma normal. Mas vamos entender aqui o que está acontecendo. É fácil ver que se a gente somar, a ideia é o quê? A gente substituir todo esse conjunto de capacitores por um capacitor equivalente, certo? Então, o que a gente pode supor aqui? Que a soma dos potenciais desses capacitores vai ter que dar a soma potencial equivalente. Então, é o que está escrito aqui. Ó. Só que, se a gente pegar a equação característica do capacitor, a gente pode substituir esse VE, que é o potencial equivalente, por carga dividido por capacitância equivalente, certo? Só que, como esses capacitores estão em série, a carga em cada um deles vai ser igual. É uma característica de associação em série. A carga de capacitores em série é igual. Porque se não fosse, ia ter movimentação de carga. Né? Então, entre os capacitores tem que ter um certo equilíbrio. Mas, enfim, a carga vai ser igual, a gente pode cancelar. E aqui está a regra geral de associação em série de capacitores. A soma dos inversos, certo? Bom, agora em paralelo, a gente vai pensar o quê, né? Que todos esses capacitores, a soma das cargas nesses capacitores vai ter que ser igual à soma da carga, vai ter que ser igual à carga armazenada no capacitor equivalente. E todos eles estão submetidos à mesma diferença potencial. Então é isso que a gente vai escrever. A carga equivalente vai ser a soma das cargas. Isso aplicando a equação característica, a gente vai ter que capacitância equivalente vezes potencial é igual a capacitância do primeiro vezes o potencial. Isso se repete para os outros. A gente cancela esses potenciais, né? E a gente pode evidenciar, né? Então a gente vai ter que capacitância equivalente é a soma de cada capacitância, capacitor. Agora, essa parte de energia a gente tem que ir mais atomicamente, pensar como é a movimentação dos elétrons. Para a gente carregar um capacitor, ou até adicionar energia nele, isso significa o quê? Que uma certa quantidade de carga vai se mover de uma placa para outra, certo? Passando por um determinado circuito. E o trabalho que essa carga vai ter, como a gente viu na aula anterior, a gente pode escrever o diferencial do trabalho, no caso do potencial, né? Vai ser o produto do potencial vezes o diferencial de carga. Certo? É um pouco sutil. Mas de acordo com a equação do capacitor, a gente pode escrever esse potencial de carga, esse potencial, como a carga associada dividido pela capacitância, nosso capacitor. E aí, como a gente já deve pensar, né? O diferencial de trabalho é isso, então o trabalho total é a integral de todos os diferenciais, do diferencial. Esse dividido por C aqui, ele sai para fora da integral, porque é constante, e aí a gente vai integrar, vai pegar a nossa expressão, o potencial, e vai integrar de 0 até uma certa carga Q, que é como se o capacitor não tivesse nenhuma carga, e a gente vai carregar até uma certa carga que a gente vai chamar de Q. Integrando, a gente pode pensar aqui, x dx é x ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores do limite de integração, a gente vai ter que o trabalho é igual a Q ao quadrado dividido por 2C. E essa é a energia potencial que vai estar armazenada no nosso capacitor. Que equivale justamente ao trabalho da movimentação de uma quantidade de carga de uma placa para outra. Bom, aí aqui a gente tem essa expressão da energia em função de Q e C. Só que pela equação do capacitor, a gente consegue escrever, por exemplo, substituir Q por C vezes V ao quadrado. Substituindo aqui, a gente vai ter essa expressão, certo? CV ao quadrado sobre 2. E, se a gente quiser fazer outra associação também, o que é C vezes V?
acordo com a equação característica do capacitor, é Q, né? Então, também existe essa forma aqui para representar a energia. E aqui eu coloquei um gráfico, que é gráfico da carga pela DDP. E aí, se a gente observar essa fórmula aqui, é justamente a área de um triângulo, né? Então, o que diz esse gráfico? Que a área desse triângulo de carga por DDP, por diferença potencial, equivale numericamente à energia potencial armazenada no capacitor, certo? Bom, aí existe agora o conceito de densidade de energia. Se a gente for pela definição, né? Densidade de energia é a energia potencial que eu tenho em cada unidade de espaço do meu capacitor. No caso, um capacitor de placas paralelas. E aí a gente chama de U, essa densidade, que é Uzão, é a energia potencial, dividido por A vezes a distância. Que é justamente, já que é o volume entre o nosso capacitor de placas paralelas. Pronto. Aí, como a gente viu, né? U a gente pode escrever como CV ao quadrado sobre 2. E aí a gente coloca esse C para fora, né? A gente vai trabalhar só em cima dele. Como é um capacitor para fora da fração. Como é um capacitor de placas paralelas, a gente sabe que a expressão da capacitância dele é ε0 vezes A dividido por D. Então a gente cancela esses A's. Esse D vai multiplicar com esse D e a gente consegue reescrever dessa forma aqui. Só que, se vocês lembrarem, isso que eu tenho mencionado na aula passada, V sobre D é justamente a expressão do campo elétrico em um capacitor de placas paralelas. Então, essa aqui é a expressão mais enxuta, né, da densidade de energia. É ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado dividido por 2. E aí, para finalizar, a gente estava trabalhando basicamente com o dielétrico, né, ou seja, a gente pode pensar no material que está inserido entre as placas do capacitor como sendo o vácuo ou o ar. A gente considera vácuo ou ar porque os valores são próximos, né? A gente pode desprezar esse 0,0006. Mas enfim, existem outras possibilidades de material para colocar entre o capacitor. E aqui vocês podem ver aqui nessa tabela, existem várias tabelas aí pela internet relacionando essas constantes elétricas do material. Mas enfim, o que vai interessar para a gente? Quando se insere um dielétrico no capacitor, todo canto onde tinha ε0 vai virar K vezes ε0, em que K é justamente esse valor aqui da constante dielétrica, certo? E esse ε0, vocês lembram, é 8,85 vezes 10 a menos 12, mas não é preciso decorar não. Bom, se eu fiz essa troca, né, ε0 por K vezes ε0, a gente pode imaginar que a capacitância, substituindo lá na fórmula, também vai ser K vezes a capacitância com o dielétrico sendo o ar. Certo? E aí, outra coisa que a gente pode pensar. Se a gente manter uma tensão constante em um capacitor, se a gente mudar o dielétrico, a gente vai mudar a carga, né? Outra coisa que é interessante mencionar, que os Ks eles sempre são maiores que 1. Positivos maiores que 1, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu estiro um dielétrico, a capacitância aumenta. Se eu mantenho constante potencial, a minha carga ela vai aumentar, certo? Para K vezes a carga inicial. A carga sem o dielétrico, no caso. E se eu manter constante a minha carga, significa que o potencial vai diminuir, certo? Outra coisa que acontece é que o campo elétrico também diminui, de acordo com essa fórmula aqui. E aí, por que isso acontece? Né? Vamos tentar explicar essa fórmulazinha aqui, por que o campo elétrico diminui. Quando eu insiro um dielétrico, dentro dele vão ter várias moléculas de carga. E, bom, quando eu coloquei essas moléculas num determinado espaço entre os capacitores, e como a gente já viu, existe um campo elétrico entre esse espaço, dentro desse espaço. Então, isso vai provocar um alinhamento, vai orientar essas moléculas de carga, então elas vão ficar mais ou menos assim, ó. Carga positiva vai atrair as cargas negativas, e as cargas negativas vão atrair as cargas positivas. Então, vai orientar essas moléculas aqui a ficarem dessa forma aqui.
E aí, se a gente for pensar, cada molécula dessa vai meio que provocar um momento dipolar em sentido contrário ao campo elétrico inicial, né? Que foi causado por essas cargas na placa do capacitor. E aí, a gente pode pensar que o campo elétrico total, depois que a gente insere o nosso dielétrico, é a soma vetorial do campo elétrico inicial, que é o que estava antes, mais o provocado por essas partículas, por essas moléculas. Aqui a gente tem a representação de mais ou menos como é que vai ficar esses vetores. E então a gente pode imaginar, né, que esse Ezão, que é o resultante, é menor do que o E inicial. Foi representado por esse vetor aqui, grandão, aqui embaixo. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, entre em contato. Valeu!